Eu vou tirar o doutor da história. Omar Coelho, antes de tudo, feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, tá? O senhor que tem esse novo desafio. E aí para começar esse nosso bate-papo, eu quero lhe dar uma boa tarde, né? Boa tarde, Omar. Eu vou lhe chamar de Omar, você tem idade de ser meu filho. Omar Coelho. Boa tarde, Elísio. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação muito grande voltar a falar com vocês, já agora com o título de presidente, né, do nosso glorioso CSA. Primeiro, queria dizer a você que eu sou cliente da Carajás há muitos anos. Continua muito bem. Vai construir essa moradia. Vai lá. Com a Carajás, sim, sendo minha parceira, né? Sim. E isso nos orgulha muito, porque aqui no CSA, a Carajás continua, talvez vocês não saibam, mas nós renovamos o contrato com a Carajás. Que maravilha, que coisa boa, né? O Álvaro Mendonça, nosso amigo, sempre Exato. Foi um grande azulino e nunca deixou de ajudar o CSA, não é verdade? Nunca. E continua. Continua. Então, é satisfação muito grande e vamos adiante, né? Vamos seguir em frente. Realmente essa música me tirou lágrimas. Não estou dizendo. Mas eu já estou recomposto. Doutor Durval Mendonça chora. Na minha opinião, é a música mais linda que eu acho. De todas que tem, muito bem em homenagem ao CSA, e a interpretação é show de bola. Omar Coelho, me permita chamar de Omar Coelho, tá? Mas é claro, me permita. Até a nossa faixa etária é bem próxima. Se quiser também eu lhe chamo de Dr. Omar, pra mim não tem problema. Deus me livre. Eu não tenho esse problema comigo, não. Não, Elísio, eu nunca gostei desse negócio de doutor, não. Eu sempre peço pra tirar, mas as pessoas se acostumam e vão chamando, né? Mas pra mim, Omar é muito mais tranquilo. O senhor já assumiu várias... Também não precisa chamar de senhor, pode ser doutor. Doutor pode ser você. Então você já assumiu diversas presidências em diversos órgãos, entre eles a OAB, eu lembro bem. Mas ser presidente do CSA, a responsabilidade é muito grande, porque envolve paixão, não é? Começando pelo senhor, que é torcedor. Por você, me permite. Porque quem é da nossa geração trata de senhor mesmo. Não tem jeito. Já tá no subconsciente. Não é? Tá certo, então tá perdoado. Não é? Da nossa geração. Então você já assumiu grandes desafios, mas esse é um desafio diferente, porque envolve paixão, envolve resultados. O torcedor, ele é resultadista, né? Muitas vezes o time faz um esforço muito grande, faz grandes contratações, forma um elenco forte dentro das suas possibilidades, mas aí precisa da liga, que o fato de você formar um elenco forte, você fica esperançoso que aconteça o resultado. Mas o meu Grêmio que o diga, com uma folha de quase 15 milhões, entrou na zona de rebaixamento na segunda rodada e não saiu mais ano passado. Foi rebaixado. E de lá não saiu, né? E foi rebaixado. Tá aí o Grêmio, que é meu time de coração. Doutor Omar, fale sobre a sua presidência, embora ainda é muito breve, ainda tem mais... Eu diria que tem 4 anos, que começou agora, né? Quais as providências que estão sendo tomadas no CSA, em termos de contratações, como é que está funcionando, como é que está sendo esse novo desafio? Omar Coelho. Ô Elísio, veja bem, lamentavelmente nós tivemos esse processo eleitoral que terminou encarecendo demais o custo para o CSA. O período certo para a gente ter começado as renovações dos nossos atletas teria sido outubro, setembro, né? E que a gente tinha, sem dúvida alguma, teria contratado, mantido aqueles que a gente desejava com um custo bem menor, porque os nossos jogadores se valorizaram bastante durante todo o campeonato e ao final, quando a gente deu aquela arrancada, se tornou vitrine. Então... Valorizou, né? Valorizou mais ainda, né? Das eleições, a gente chegou a falar com o Rafael em meados de setembro para outubro, que a gente poderia começar a tratar das renovações dos atletas que interessavam ao CSA, mas ele disse, não, nós vamos ter uma eleição e a gente vai esperar passar, eu não vou contratar ninguém.
E aí eu fiquei do dia 7 para agora, né? Nós ficamos nessa corrida, tentando fazer com que os jogadores que a comissão técnica desejasse ficar, que aqui ficassem. E isso, o custo elevou, porque começaram a procurar bastante os nossos atletas. E alguns deles pediram uma supervalorização de 4, 3 vezes mais do que recebiam, e o CSA não subiu de série, né? Infelizmente, nós fomos garfados, tiraram o nosso acesso de uma maneira vergonhosa para o futebol brasileiro, com aquela arrumação que fizeram lá no jogo do Avaí e do Sampaio Corrêa, e que nos tirou aproximadamente 50 milhões de receita e nos mantém aqui na Série B com o orçamento normal. Mas mesmo assim nós fizemos um esforço muito grande, nós mantivemos a maioria daqueles jogadores que o Moza queria que ficasse. É bom ser dito isso, porque saiu que era 80% do elenco, mas não era do elenco, era daqueles jogadores que o Moza desejava que permanecesse. Que estava na lista do Moza. Né? Exatamente. E desses daí, nós perdemos não sei se perdemos ou deixamos de contratar, né, de recontratar o Della Torre, que recebeu uma proposta muito alta e não dá para cobrir na Série A, na Série B. O Della Torre, o Yuri Lara, que foi, eu creio, mais uma questão sentimental mesmo, que ele é vascaíno, é carioca, e para envergar a camisa do Vasco. O Yuri Castillo, que também recebeu uma proposta bem significativa, e que eu creio que foram esses. Os dois Yuris e o Matheus e o Della Torre. Esses 4 jogadores, né? E o Thiago Rodrigues, né? Sim. O goleiro... Hoje a gente tem, por exemplo, nós estamos aguardando, porque foi solicitado esse aguardar pelo Moza, pelo Lucão, mas nós já temos engatilhado um zagueiro tão bom quanto o Lucão, caso a gente não viabilize. E estamos até vendo, porque se for vontade aqui da comissão técnica, a gente já parte para essa segunda contratação e esquece o Lucão, que é um excelente zagueiro, que marcou a sua passagem aqui pelo CSA, e a gente espera que ele continue. Mas a gente não tem também muito tempo mais a esperar. O outro jogador que nós estamos aguardando é só o Jonathan Gomes, que nós já acertamos todas as bases, depois de muita conversa. Eu vi até alguns torcedores dizendo, é uma novela. É uma novela. Se você deseja ter um jogador da qualidade dele, tinha que ter muito conversa para poder adequar dentro dos padrões do CSA, porque nós não estamos fazendo loucura. Nós estamos trabalhando. O que houve? Não está tudo bem aí. E disso eu não vou fugir. Claro que tem um orçamento, né, doutor Omar? Exatamente. Tem um limite, né? Porque uma coisa é você desejar um jogador. Que eu sempre defendo essa bandeira. Ninguém contrata para errar. Você contrata para dar certo. Outra coisa é ter condições de trazer o jogador até por essa competição, o mercado, né? E como o senhor bem disse no início da sua fala, o CSA terminou uma Série B com seus jogadores supervalorizados. E sobre o Lucão, não sei se o senhor tem essa informação, eu tive a informação que tem um time do Rio também de olho, né? O Botafogo saiu hoje que ele tem interesse nele. Mas é normal, né? Normal. A busca por bons atletas, todos os clubes que estão querendo ascender, buscam. Agora, é assim, no caso do Botafogo, ele já é um time de Série A hoje, né? Exato. Então eu não sei se torna uma especulação, porque tem muito aquela história de que eles vão buscar jogadores de Série A para Série A, e apesar do que o Lucão já passou pelo São Paulo, é um jogador experiente e de alta qualidade. Muito bem. Potência Melo já chegando por aqui. Potência, cadê o boa tarde do Potência, hein? Mas sem aquele boa tarde ele não fala. Esse menino tem esse problema. Se não tiver o boa tarde do Potência Melo... Boa tarde, Potencinha! Pronto. Agora ele fala. Valeu, boa tarde a todos ligadinhos aí, nossa
na resenha mais cobiçada da hora do almoço, né? Abraçando George lá em Liverpool, né? Liverpool, na Inglaterra. Bonito, na Inglaterra. Muito obrigado, George. Ele foi visitar o Museu dos Beatles. Os Beatles, né? Tá aí, e chegou lá cantando Let It Be. Olha, bonito, né? Let It Be. O tá doutor Omar, o Elis é poligrota também. E ainda foi para aquele cruzamento para bater uma foto atravessando a rua, né? Foi. Ali, da capa do disco Abbey Road. É isso? Doutor Omar, é claro, eu estava atentamente acompanhando realmente o seu raciocínio, as suas palavras também. E esses jogadores que saíram, que claro, o CSA qualificou para melhor, os jogadores chegaram aqui e tal, mas às vezes sem muita visibilidade, como o caso do Matheus Felipe, hoje claro, um jogador que está no time de Série A, Lucão também sendo pretendido, e isso automaticamente dificulta a direção do CSA encontrar os jogadores no mesmo nível salarial, com a qualidade também que esse jogador tinha, claro, ganhando menos nesse momento, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. E você vê, no caso do Matheus Felipe, ele foi uma aposta que deu certo. Certo. Né? Sim. E que ainda rendeu frutos ao CSA. Nesse plantel atual nosso, existem algumas apostas e que a gente espere que vingue. Porque isso é muito relativo. Como o Elísio falou sobre a questão da Liga, vocês veem, o maior exemplo do ano passado é o Flamengo, com o plantel que tem. Sim. Praticamente não levou nada, né? Só o Carioca. Exatamente. O doutor Omar, para que o torcedor azulino entenda, essas contratações... Como eu sou um homem de fé... Omar Coelho. Estou pedindo a Deus... Senhor Omar Coelho. Diga. Diga. Essas contratações que estão sendo feitas são indicações do Moza junto com o Ítalo. O senhor também, faz parte dessa discussão ou eles levam o nome até o senhor para ver a possibilidade de viabilizar? Como é que está funcionando isso? Olha, primeiro tem sido bem criteriosa, né? Sim. Ela passa pelo análise de desempenho, ela é indicada pelo Ítalo e algumas vezes pelo Moza, o nome é levado ao Moza e ao Denis, porque eles formam uma equipe, os dois. Sim. Eles analisam o jogador diante do relatório de análise de desempenho e depois, se aprovam, é que vem a mim. Porque eu tenho recebido muita ligação de empresários e tudo mais. Eu disse, olha, mas vocês estão ligando para a pessoa errada. Né? Eu sou o presidente do clube, eu sou o gestor. Eu não sou especialista em futebol. Isso aí quem vai dizer se serve ou não para o esquema de jogo que nós temos é o técnico e o nosso executivo de futebol. Hoje nós temos esse critério todo para a aquisição. Depois a gente vê a situação salarial, se enquadra dentro do nosso patamar, negociamos e aprovamos ou não. Esse é o rito que tem sido executado, sem esquecer a participação efetiva do nosso superintendente de futebol, que é o Lumário Rodrigues. Né? Em relação ao Jonathan Gomes, que o torcedor pergunta muito, o senhor falou que tá o que? Tá 90%, 98%, o que é que tá faltando para carimbar? Pertence ao CSA ou assinou com o CSA? Primeiro eu queria dizer, o Jonathan Gomes é o único jogador que fugiu dessa regra que eu estou falando aqui, porque ele entrou em contato com um conselheiro nosso. Foi? E entrou em contato comigo pelo WhatsApp, dizendo que tinha o desejo de voltar. Sim. Aí nós levamos o nome ao técnico Moza e ao Ítalo e ao Lumário, e daí sim a gente começou as tratativas. Uma negociação bastante complicada, já que ele tem uma remuneração muito alta em dólar, né, no Argentino Júnior, mas nós conseguimos, depois de muito estica para lá, puxa para cá, nós conseguimos chegar a um valor tanto significativo para o CSA como para ele. Resolvemos isso. O que está faltando exclusivamente é o Argentino Júnior liberar o jogador. Isso ficou a cargo deles, com a transação que eles estão realizando lá, e eles ontem pediram até sexta-feira, porque nós tínhamos dado até ontem à noite para eles trazerem a posição definitiva, mas eles pediram mais 3 dias, ou seja, sexta-feira. E o que é que acontece? E por que nós
consideramos esses 3 dias a mais. Concedemos, na verdade. Porque é um jogador que a torcida quer. Esse é um jogador que nós estamos atendendo a torcida e que vem somar ao nosso elenco para fazer o CSA ainda mais forte esse ano. Não precisa responder se o senhor não quiser, mas a função do jornalista, do radialista é perguntar: é a contratação mais cara do CSA até o momento? Ela se concretizando? Não, o CSA tem outros jogadores no mesmo patamar. No mesmo patamar, né? No mesmo patamar. Aproveitando a oportunidade também, doutor Nós Marcos. não estamos fugindo do patamar máximo. Né? Há condição de fazer, estamos fazendo. Mas não é o único. Tá dando umas cortadinhas o celular do doutor Omar. Pois, Tá dando para procurar. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Tô ouvindo. Pronto. Ô, doutor Marcos. Inclusive, eu estou aqui no lugar mais próximo da nossa rede para poder já não ter problema de conexão. Ótimo. Conexão. Ô, presidente, claro que toda gestão tem várias modificações também. Claro, o senhor, como novo presidente do CSA, o senhor tem projeto para fazer algumas mudanças internas dentro do clube, remanejamento, ou vai continuar todo mundo como estavam? Não, é como você disse, cada um tem um estilo de gerir. De gerir, né? exatamente. E é normal, né? Mudanças. Exatamente, é coisa natural. A gente já começou a fazer alguns ajustes aqui dentro, do jeito que a gente acha que vai funcionar melhor, mas sempre visando o benefício do clube, né? Uma coisa que eu sinto bem, e disse aqui quando eu recebi todos os funcionários na retorno agora, foi que, primeiro, a prata da casa tem que ser sempre valorizada. E eu quero que todos se capacitem, que eu quero ter o prazer de ver a evolução de cada servidor aqui dentro do CSA. E, para minha alegria, por exemplo, nós estávamos buscando um gerente de logística para o futebol. E já tinha indicação de pessoas de fora do estado para vir e tudo mais. Quando, numa conversa, nós soubemos que nós temos essa pessoa altamente qualificada e capacitada aqui dentro e que era subaproveitado, que é o nosso Edmilson. Edmilson. Então, o Edmilson, que era o gerente, o diretor administrativo daqui. Né? É verdade. E aí, imediatamente, eu tive essa alegria, que foi de todos os funcionários aqui do CSA, de ver o Edmilson galgando um patamar maior. E também já tínhamos uma outra pessoa também qualificada para ficar no lugar do Edmilson e começamos a fazer esses remanejamentos, porque quanto mais o servidor estivesse feliz, satisfeito e crescendo, sabendo que pode crescer, vai trabalhar ainda melhor aqui no CSA. O senhor tem um leque, inclusive, de profissionais de primeira linha, né? O senhor tem o Edmilson, que o senhor realmente foi uma boa escolha, a gente conhece o Edmilson, é muito assim, criterioso, trabalhador e, acima de tudo... Ele, na verdade, ele tinha curso superior de logística. Olha aí. Tá vendo? Então, quer dizer, veio pro lugar certo. A solução estava dentro do próprio clube. Dentro do clube. Estava dentro de casa, a gente não precisou trazer ninguém. Outro cara também que a gente tem que tirar o chapéu para ele é o Chiquinho, né? Você dá aquelas broncas de jogadores. Francisco José, ele, como diria o Costa Cabral. Ele ajeita, rapaz, são dois profissionais que eu tiro o chapéu para eles, Elis, que a gente fala sempre, é o Marco Lima Verde e o Chiquinho, nessa função, inclusive, de organizar, realmente, de registrar jogadores, são realmente especialistas, né, presidente? Sem dúvida alguma, foi o que eu disse aqui quando nós tivemos essa reunião. Olha, nós temos excelentes profissionais, Chiquinho, Marcelo de Jesus, agora o Edmilson nessa parte específica de logística. Quem começou ontem aqui no CSA para estar conhecendo a coisa, mas vem também para nos ajudar nessa parte administrativa de futebol, é o Leandrão. Gente boa. Gente boa demais. Leandro Souza. Da casa. Gente boa, presidente. Um homem de capacitou para isso. Um dos cursos que eu fiz de gerente de gestão de futebol, ele foi nosso colega, participou também. Hoje está estudando na Universidade do Futebol também, fazendo curso. Ou seja, a gente tem que agregar, porque o CSA, aquilo que eu falei quando eu estava na campanha, e muita gente tentou
levar para o lado mal, para dizer que eu estava falando do Rafael, coisa que jamais isso acontecerá. É o seguinte, quando nós subimos no futebol meteoricamente, a parte administrativa não deu para acompanhar. E o CSA precisa crescer por inteiro. Então, nós estamos voltados também para esse lado, para que o CSA se desenvolva como um todo. E quando nós chegarmos lá em cima, no novo CT, aí sim, está funcionando redondinho, realmente. Então, para o lugar do Edmilson, é o Leandro ou não? Não. O Leandrão no futebol. Do futebol. O Leandro está vindo para dar uma assessoria ao nosso executivo de futebol. Exatamente, que é o homem da bola. Eu vou ler aqui a mensagem de alguns. Quem vai ficar no Edmilson Sim. foi um azulino que já esteve inclusive aqui como vice-presidente. Naquela época que tínhamos vários vice-presidentes, que quem vive aqui dentro conhece, que é o Marcondes Monte. Marcondes. O Jadson de Paula mandou um recado aqui no YouTube. O CSA está dando muita moral para o Lucão. Já teria contratado outro zagueiro. Não se pode esperar tanto tempo. E outro torcedor, ele só bota o Vesco. Homem! Ele coloca, eu estou lendo como está escrito. Homem! Feche com esse zagueiro aí. Manda o Lucão ir para onde ele quiser. Mas não é bem assim, né, Omar? Não, veja bem. O pessoal está... Não sei se perceberam que a gente não é afobado. Sim. Não é? Quando ficaram o CRB fazendo contratações e o CSA num silêncio e o pessoal agoniado, eu recebia, meu telefone não parava, mensagem nas redes sociais todas, e como se nem tivéssemos parado. E quando começou a sair a relação dos atletas, saíram vários de uma vez só. Porque nós estamos trabalhando de forma cautelosa. A gente só declara que o jogador é nosso realmente quando todos os documentos já estão assinados. Por exemplo, o Cedric, que foi divulgado ontem, ele já era nosso tem uns 10 dias ou mais. Mas faltava o Vitória assinar um documento rescindindo o contrato com ele. O Vitória já tinha assinado o empréstimo, a liberação dele para o CSA, ele já tinha assinado o contrato com o CSA, mas nós tivemos o cuidado de aguardar que o Vitória fizesse a rescisão lá para poder divulgá-lo aqui. Ou seja, a afobação nunca foi sinônimo de eficiência. Então, nós vamos continuar trabalhando. A questão do Lucão especificamente é um desejo do professor Moser, a preferência dele está aqui, porque ele disse, já trabalhou comigo, já conhece como funciona, e foi ele quem autorizou a gente conceder esses 6 dias mais. Mas se não vier, paciência, virá um com certeza melhor que ele. Omar, para encerrar da minha parte, e o Potência, se tiver alguma pergunta mais, pode acrescentar. Para fechar o grupo de contratações nesse primeiro momento. Eu digo nesse primeiro momento, viu, Potência? Certo. E Omar, porque na realidade nunca fecha. Nunca fecha. Se aparecer um jogador excepcional, até porque são muitas competições, né? Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, Copa do Brasil, mais à frente da Série B, certamente apareceu uma mosca branca, CSA não vai deixar passar. De maneira alguma. Dentro das condições financeiras do CSA. Mas nesse primeiro momento, quais são as posições? É mais um zagueiro, mais um meia, mais um atacante, aquele camisa 9? O que é que falta para completar, Omar? Olha, se os dois que estão aí vierem para cá, que eu já falei, o Jonathan e o Lucão, a gente só está em busca de mais um centroavante. Aí fecha. Aí fecha. Nesse primeiro momento. E como você disse, aí é como a gente vai fazer. Aí começa a jogar, a gente vai ver aquelas peças que vão se adequar e aquelas que vão precisar ser substituídas. E aí a gente vai apurando, né, o time. Muito bem, Potência. Não vai ficar realmente nada fechado, mas também, a priori, estaria tudo completo. Muito bem, Potência Melo, tem mais alguma coisa? Não, é muito legal, primordial realmente esse contato com o presidente, porque ontem, na verdade, o torcedor perguntando... Então eu tenho uma pergunta. Tem um ainda? Tenho. Na hora Me veio agora. Porque segunda-feira nós conversamos aqui, eu não entrevisto ninguém, eu gosto de bater papo. Nós conversamos com o Rafael Tenório, que é
presidente do Conselho Deliberativo. E agora estamos conversando... É a nossa estrela radiosa. Com o Omar Coelho, que é presidente executivo, é o presidente do clube. E na conversa que eu tive com Rafael Tenório, foram 2 assuntos que eu tratei. Não falei de futebol, não falei de contratação. Foi em relação à construção do CT, né? E é um sonho dele, que é a SAF. SA do futebol, né? Sociedade Anônima do Futebol. E ele mesmo disse, na entrevista dele, que o senhor não é muito simpático a essa ideia. Ele citou aqui do ANSAF para o Centro Esportivo Alagoano. E também colocou que vai trazer um especialista, né? Reunir os conselheiros, a direção, vai construir a imprensa, por ser uma coisa muito nova, a SAF, para que as pessoas entendam melhor do que se trata. O senhor continua com a mesma posição, doutor Omar? Eu não sou contra a SAF, de jeito nenhum. Eu acho que é a evolução normal do futebol. O que eu discordo, e por ser advogado, sei como se processa esses problemas todos quando as empresas entram em dificuldade da recuperação judicial, decretação da falência. O que eu digo sempre é o seguinte, é que tanto um clube de futebol entra em dificuldade, quanto um SA também entra em dificuldade. Sim. Quantas as sociedades anônimas faliram esses últimos anos? Verdade. Uma imensidade. A questão não é se é SAF ou se é uma associação sem fim lucrativo. Não, a questão não passa por aí. A questão é exclusivamente de gestão. Se você tem uma gestão bem profissional dentro de uma empresa e ela não é uma SAF, ela funciona do mesmo jeito. O que o Rafael sempre fala é o seguinte, porque o presidente, ele dizia sempre, se eu tivesse, qual o preço do meu salário se eu estivesse aqui? É verdade. Qual o custo da minha atividade que eu estou deixando de fazer hoje para estar aqui praticamente os 2 horários? Está morando aí, passeando em casa, né? Exatamente. Assim, mas a família se acostuma rápido. Não, mas eu estou preocupado com o senhor. Porque lá, se eu fizer isso, a minha esposa bota eu para dormir no quarto do cachorro e o danado do cachorro lá de casa não gosta de mim. Mas quando a minha mulher já me conheceu, eu era presidente da Associação Nacional de Procuradores, já vivia mais tempo fora do que em casa. Já passeava em casa, né? Sim. Então não tem problema não. Mas veja bem, qual é o problema? Se eu estou aqui, é porque eu me dispus a isso. Sim. Eu não vim para o CCA para ganhar dinheiro. Sim. Eu não vim para o CCA para ter um bom salário. Eu vim para o CCA porque quero que meu clube esteja melhor do que está e cada vez fique melhor. Certo. Então, é uma posição de vida. Na hora que você torna o CCA uma empresa, o cara que está aqui não vai estar aqui para o bem do CCA. O cara vai estar aqui porque quer ganhar o dinheirinho dele e fazer o trabalho dele bem feito. Isso, para mim, não importa. O que eu acho em relação exclusivamente à SAF é, primeiro, vamos negociar o CCA? Vamos. Uma empresa para comprar uma outra ou para investir numa outra, ela precisa estar perfeitamente alinhada com tudo de melhor do mercado. Sim. O CCA ainda é um clube em evolução. Se o CCA chegar aqui uma grande empresa para investir no CCA, olha a sua estrutura, vai dizer, não invisto nisso aqui. Porque nós estamos em crescimento, nós estamos nos arrumando. E chegar para vender o CCA por 40, 50 milhões, serve para quê? O CCA é do povo alagoano, é da nação azulina. Então, para que nós venhamos a ter transformar o CCA numa SAF, ao meu entender, primeiro, nós precisamos crescer muito e, em segundo lugar, observar o que vai acontecer com as outras. Sim. Porque existe o caso clássico do Valência, na Espanha, sim, que era um time que sempre estava nas cabeças, hoje está lá atrás na tabela, foi comprado por um bilionário de Singapura. E esse cara tentou investir 2 anos no clube, não deu certo, abandonou e o bicho ficou para lá. Está jogado, a sociedade já tentou se mobilizar para readquirir o clube de volta e não foi. E não conseguiu. O dono dele disse, não vem não me interessa não. Para você ter uma ideia, o diretor de futebol do Valência é de Singapura e mora em Singapura. Então, por exemplo, o Ronaldinho,
O Ronaldinho comprou, dizem, né? Comprou o Cruzeiro. 90%. Ele foi um atleta de lá, tem um amor lá. Ronaldinho morre. Os filhos dele vão tomar conta daquilo? Gente, não é uma brincadeira. Isso não é uma grande questão, né? Não é para você pegar e entregar um clube de futebol na mão de uma pessoa só. Não existe isso. Entendeu? Estou entendendo porque perfeitamente. As pessoas são mortais. É como o Botafogo agora, tem um bilionário aí que está entrando no Botafogo. Eu soube que no Vasco estão querendo trazer um EMI lá, um shake cheio da grana para investir. Mas esse cara fica puto, vai embora. Como é que fica? Se ele tem um controle acionário, que ele não libera, não abre. Não vou vender não. Essa porcaria vai ficar aí. E aí, o torcedor, porque o brasileiro é fanático por futebol. Como é que fica? É uma boa pergunta. Não é uma coisa simples, sabe? Sim. É muito bonito no discurso. E a gente diz, não, vai ser uma empresa. Por exemplo, se o CCA tem dificuldade de manter uma folha, né? Tudo é muito ajustado. Até agora, todos os anos foi deficitário. Esse ano é que eu vou tentar terminar pelo menos 0-0. O que é que acontece? Se fosse uma SAF, eu ia ter que pagar ao meu conselho administrativo, ao meu presidente, aos diretores todos. Não é brincadeira, não. Volto a repetir, o discurso da empresa, do clube empresa é muito bonito, mas se você começa a analisar e colocar na prática, é um risco muito grande, e principalmente para um clube como o CSA, que é um clube que não tem dívida, está todo arrumado e só tende a crescer. Muito bem, um abraço, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Maceió, Rádio A Voz 87.9 FM, Rádio Litoral 95.5. Muito obrigado, Omar Coelho, senhor Omar Coelho, em nos conceder essa entrevista. Ele é doutor. Mas em Bateguara tem um ditado. O problema é o ditado de Bateguara. O ditado, né? Eu não vou nem dizer. Mas por quê? Não vou nem dizer aqui para não ofender ninguém. Pois não. Elísio, diga. Eu aproveito aqui para fazer um agradecimento todo especial ao sócio do Maior. Não só pela manutenção de que nós chegamos a 4 mil associados durante o ano de 2021, mas convocando inclusive a todos a se inscreverem como sócio do Maior. Se a gente está trazendo o Jonathan Gomes, nós precisamos de recursos para mantê-lo. Hoje, a gente tem uma ambição de trazer um centroavante também de referência no Brasil. Estamos trabalhando para isso. E nós precisamos desses recursos para que esses jogadores possam vir. Então, eu aproveito a oportunidade de estar falando com vocês, para conclamar toda a nação azulina. Existem condições e mais condições para ser sócio torcedor. Filie-se a e venha nos ajudar na administração do CSA. Um abraço.